Olá, tudo bem? Eu espero que esse vídeo encontre todo mundo bem. E a gente está aqui na quarentena e uma coisa que muita gente pode ter percebido é que os motoristas aumentaram as velocidades ao trafegar pelas ruas. O pessoal pode estar vendo aí pelas janelas como os veículos parecem estar correndo mais, não é mesmo? Bom, eu sou a Gláucia Pereira, este é o canal da Multiplicidade e hoje eu quero falar com vocês sobre velocidade de fluxo livre. Vamos lá? Mais ou menos um mês atrás, eu postei aqui no canal um vídeo chamado Velocidade, que discutia 4 tipos de velocidade. Vou deixar o link aqui para vocês. E naquele vídeo, no finalzinho, eu falei, olha, tem até mais tipos de velocidade, mas as mais importantes eram aquelas. O que eu não imaginei é que a gente fosse entrar num período em que as pessoas pudessem realmente, de alguma forma, atingir o que a gente chama de velocidade de fluxo livre. Esse vídeo aqui contém alguns conceitos básicos de engenharia de tráfego e eu queria dizer que, apesar desse tema de engenharia de tráfego ser historicamente focado em automóveis, eu acho cada vez mais importante que a gente entenda que para construir cidades humanas e mais sustentáveis, a gente precisa entender como é que a gente chegou até aqui e como funciona o sistema de tráfego hoje também, para poder conseguir justamente fazer uma incidência e entender como propor coisas inovadoras, né? E para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Então, mesmo que você não seja uma pessoa teórica ou que vai trabalhar diretamente com engenharia de tráfego, é importante que você fique nesse vídeo até o final para poder ter esses insights, entender como as coisas funcionam, ou mesmo às vezes para poder sugerir que alguém estude cada vez mais esse assunto. Então aqui no vídeo de hoje eu não diria nem que a gente vai ver uma introdução em engenharia de tráfego, seria mesmo a aula zero do zero, assim, é uma aula bem básica para vocês entenderem de onde vêm algumas coisas e como é que a gente chega então nessa velocidade de fluxo livre. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são teorias que foram já estudadas ao longo aí de quase 100 anos e essas discussões de como equacionar o trânsito e como fazer modelos usando modelos físicos é uma área que tem se desenvolvido bastante, tem sempre muita gente estudando isso e isso acontece não só dentro da área de engenharia, mas também tem muita gente trabalhando com isso na computação e na física, então tem sempre alguns estudiosos estão se dedicando a isso. Sempre tem um grupo de estudo, pelo menos, em alguma universidade de tecnologia, informação e computação, se dedicando a esse tipo de estudo. Bom, que a primeira coisa que a gente tem que entender que o modelo de tráfego básico que a gente vai discutir aqui, ele é baseado numa lei de hidrodinâmica que trata o tráfego como se fosse um líquido. Para vocês terem uma ideia de um paralelo, existem outros modelos que tratam, por exemplo, o trânsito de pedestres como um modelo de gases, tá? Vamos fazer assim? Se você quiser que eu fale mais sobre esses assuntos, esses tópicos que vão surgindo aqui ao longo do texto, pode comentar com o hashtag #MaisTeoria. Aí eu vou atrás desses artigos para trazer aqui com vocês. Eu sei que quem está aqui no canal, geralmente a gente trata mais de dados e pesquisas no âmbito mais prático, mais da análise. A gente não fica indo tanto no porquê das coisas. Esse vídeo aqui é bastante sobre o porquê. Então, nessa teoria, nessa forma de abordagem da engenharia de tráfego, existem duas abordagens principais. A abordagem macroscópica e a abordagem microscópica. Também tem uma outra abordagem mesoscópica, mas vai ficar para um outro momento. Na abordagem macroscópica, a gente trata de como enxergar variáveis do tráfego que podem ser medidas, vamos colocar assim, a olho nu. As principais medidas são a densidade do tráfego, o fluxo de tráfego e a velocidade desse tráfego. E essas 3 variáveis são relacionadas por uma equação que com 2 você consegue chegar na terceira. Nesta situação, olhando o tráfego de uma forma macro, existem só 2 estágios nessa forma. O tráfego pode estar congestionado ou não congestionado. E no limite, quando o tráfego está não congestionado, no extremo da situação não congestionada, é onde acontece a velocidade de fluxo livre, tá? Olhando do lado micro, na abordagem microscópica, o que acontece é dada uma velocidade esperada desse veículo
E aí você vai usando equações matemáticas, somando ou subtraindo comportamentos para ajustar a velocidade de tráfego. Então, por exemplo, existe um fator chamado atrito lateral na abordagem microscópica, que significa que quanto mais perto você passa de outros veículos ou outras construções, menor deveria ser a sua velocidade. Então, por exemplo, se você vai passar por um túnel estreito, automaticamente o motorista ou a motorista diminuiriam a velocidade por causa desse atrito lateral, dessa sensação de estar mais confinado. Isso também aconteceria, por exemplo, perto de um poste. Então, se você coloca barreiras ao longo de uma rodovia, você deveria esperar que a velocidade fosse menor, porque as pessoas tenderiam a reduzir a velocidade para justamente evitar colisões. Então, assim, e nessa abordagem microscópica, quanto mais veículos você coloca no seu sistema, menor vai ser a velocidade, porque você vai ter essa interação entre os veículos, na verdade não entre todos com todos, mas principalmente com o veículo da frente e com o veículo lateral, e você, neste modelo, iria reduzir as velocidades. Então, é um modelo que, quanto mais veículos você põe, menor é a velocidade geral do sistema. Esse seria um fator. Outros poderiam ser baixa visibilidade, baixo atrito do asfalto, muitas curvas, enfim, todos esses modelos fariam que a velocidade diminuir. Neste caso aqui que eu quero trazer para vocês, que a gente está vivendo de uma velocidade livre, significa o quê? Que como você tem poucos veículos, os motoristas tendem a andar mais rápidos, como se essa situação de atrito lateral não existisse. E isso leva do micro para o macro, numa situação que você consegue medir velocidades de fluxo mais altas do que o normal. Para mostrar isso bem para vocês, eu quero compartilhar aqui um gráfico que é dado, que eu peguei dentro de um manual da UNB, de uma disciplina de teoria de fluxo de tráfego, que mostra justamente isso, que mostra que quanto menor a densidade de veículos na via, maior é essa velocidade. E este VF, esse F é de free, que é a velocidade de fluxo livre. Então, a gente percebe que quando não tem nenhum veículo, ou seja, a densidade é zero, tem esse K, que é a densidade, está bem próximo do zero, a gente atinge essa velocidade de fluxo livre. E conforme K vai aumentando, ou seja, conforme vai tendo mais veículos nas vias, essa velocidade a velocidade geral do tráfego vai diminuindo, passando então aí por um momento que ele passa de ser não congestionado para congestionado. Queria aproveitar para fazer uma relação com o vídeo anterior de velocidade, que eu falei da velocidade instantânea. Essa velocidade aqui, ela é a velocidade instantânea, mas ela também é a velocidade média desse tráfego, tá? Então, não é a velocidade de um só veículo, mas como dada essa teoria, todos os veículos estão numa corrente, elas estão se tratando de uma corrente hidrodinâmica, essa velocidade acaba sendo também uma velocidade média dos veículos naquele ponto que você está medindo. Tudo isso é muito importante para você entender como fazer pesquisa em cada uma dessas situações. Você sempre tem que entender que, por ser um sistema dinâmico, pode ser que, dependendo da situação que você meça a velocidade dos veículos, você tenha uma velocidade diferente, e entender os motivos, entender essas teorias que explicam o fluxo de tráfego, faz com que você proponha cada vez mais pesquisas melhores e consiga entender esses sistemas, mesmo para propor medidas de redução de velocidade, medidas de visão zero. De novo, este é um modelo simplificado e introdutório para vocês entenderem cada vez mais como as coisas funcionam e poderem pensar em alternativas e proposições para cidades mais humanas e sustentáveis. Na prática, o trânsito é muito mais complexo que isso, não funciona de uma forma linear, como está aqui no gráfico, mas esse modelo funciona para a gente começar as discussões e começar a entender cada vez mais. De novo, se vocês quiserem entender cada vez mais, deixem um hashtag mais teoria aqui, para eu poder saber que esse conteúdo é válido e esse conteúdo é útil para vocês, para instigar essa vontade de conhecer mais os modelos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê nos próximos vídeos.